Vamos falar agora sobre a seleção brasileira, rapaz. De mal a pior. Pois é, olha só o que diz os nossos comentaristas. Na última quinta-feira, dia 16, a seleção brasileira fez o seu quinto jogo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e teve mais uma derrota, a segunda seguida, e pela primeira vez perdeu para a Colômbia pelas eliminatórias. Um período conturbado, onde a seleção brasileira não está jogando bem. E quais as análises que são feitas pelos comentaristas esportivos da CTV? Anson, na verdade, na minha visão, principalmente por fazer futebol também hoje em dia, a gente analisa muito e estuda muito. E o futebol deu uma igualada mundial, a gente sabe disso, né? O Brasil não está sozinho no futebol, né? As equipes estudaram o Brasil e realmente veio para uma situação de combate ao Brasil. O Brasil vem sofrendo muito nos últimos anos. A gente não vê mais aquele futebol empolgante, a gente não vê aquilo, a gente não consegue mais sentar no sofá e torcer de verdade, a gente não tem conseguido observar essas pessoas. No jogo contra a Colômbia, o Brasil perdeu por 2-1. Mas quais foram os erros da seleção, os erros de Fernando Diniz, em quais pontos foram cruciais para que essa derrota acontecesse? Só que teve os erros, né? Os erros de Fernando Diniz, e ele tem que assumir, por mais que ele seja um treinador bom, e eu defendo isso, mas ele tem que assumir os erros. Na substituição dele, eu vi muitos erros. Ele usou praticamente todos os atacantes que levou. Mas, na verdade, tinha momento do jogo que não era para você usar tantos atacantes. Você tinha que preencher esse meio de campo, você tinha que ver os lados do campo, que tinha jogadores que estavam estreando, que precisava também ser substituído em algum momento. Na minha visão, é preciso entender isso. Mas o erro maior de Fernando Diniz foi tirar o pinhão, tirar o cara que cadenciava o jogo, que foi Rodrigo. Tem a desculpa que Rodrigo está cansado. Eu não consegui ver Rodrigo cansado. Ele tirou, o Rodrigo fez uma baita de uma jogada. Na hora que o Rodrigo saiu, o Rodrigo foi uma baita de uma jogada. Acho que foi para Rafinha. Fez uma jogada lá com o Rafinha chutou na trave. Aí ali ele já saiu, né? Então eu acho que se você tira o cara que está incomodando, você pode se perder no esquema. Ele foi infeliz, na minha visão, mas existe aquelas falhas também no setor defensivo, né? Se você vê os gols da equipe da Colômbia, da seleção da colombiana, cara com estatura daquela, um baita de um jogador, a gente sabe disso, mas o cara cabecear 2 bolas de cabeça dentro da área, lá no segundo pau o cara subir mais do que um cara do setor defensivo nosso que tem estatura maior. Então são visões que a gente tira e lições que a gente vai tirando e serve de aprendizado para que a gente faça um trabalho aqui e venha ter esse conhecimento. Eu acho que foi justamente por colocar as peças nos atacantes, 3 atacantes que absolutamente não entraram em campo, não rendeu o que ele esperava e abriu brecha para a Colômbia, né? Principalmente os laterais não funcionou. Os laterais da seleção ontem, se você olhar, não jogaram nada. Só se salvou quem ali na partida ali. Só 2 atacantes, eu só tiraria ali o quê? O Hendrick, né? E o outro atacante lá, que não me fala a memória lá, que ele botou lá. Não sei, não estou lembrado do cara no momento. Mas o resto, não jogou nada, absolutamente nada. As peças que ele colocou não soube distribuir, não soube render justamente o que o Diniz queria. Não soube comprar o meio de campo aí, abriu muita brecha e por isso sofreu a virada. O erro é Fernando Diniz, Fluminense e seleção, para mim atrapalha, na minha visão, ou tu é isso, ou tu é aquilo. E não é culpa de Fernando Diniz, porque eu sou defensor de treinador, sempre vou ser defensor de treinador, porque cada um tá ali com suas ideias, não tá à toa, tá porque conhece, porque sabe, e eu torço que dê certo sim, mas da forma que acontece a política do futebol brasileiro, vai ser muito difícil isso acontecer, mas vou torcer, vou continuar torcendo. Fico triste por o resultado não vir da seleção, mas acredito que vai dar certo sim. Mas, primeiramente, o erro está em Fernando Diniz, Fluminense, Fernando Diniz Clube, Fernando Diniz Seleção. Eu acho que tem que ser optado. Tanto o CBF como o Fernando Diniz tem que estar só no trabalho. Fernando Diniz depois disso se desliga, vem para o Fluminense de novo, fica aquele jogo. Então é complicado, você tem que... A gente nunca viu isso, né? Você lembra disso? Um treinador de clube está treinando a seleção brasileira, sai dali e vai para cá? Isso não existe. Eu acho que é um trabalho mal feito, começa daí. A seleção brasileira iniciou as eliminatórias
com bons resultados, enquanto Neymar estava. Depois que se machucou, vieram os piores resultados. Mas será esse o motivo? A seleção brasileira é melhor com ou sem Neymar? Você pega o contexto da seleção com o Neymar. É a seleção que depende só de um jogador só, é o Neymar. Só gira ali em torno da seleção Neymar. Você diferenciar a seleção do Neymar sem o Neymar. O Neymar, quando ele está jogando, a seleção é uma. Quando sem Neymar já é outra. Se brincar essa seleção no contexto na competição que está jogando aí, na questão da eliminatória, vai acabar perdendo a vaga aos que estão lá atrás. Está em quinto. Olha só, você tira o contexto nos jogos anteriores, quando ele jogou com o Neymar, os únicos pontos que ele adquiriu foi com o Neymar em campo. Sem o Neymar é outra coisa. 2 derrotas seguidas. Qual é o risco aí se não houver mais uma escalação diferenciada do tipo de Diniz? Que eu acho que os jogadores não entraram ainda no esquema tático que o Diniz cobra, ou que não estão sabendo, o Diniz não está sabendo repor as peças onde elas rendem mais em campo, vai acabar a seleção perdendo a vaga para a Copa. É o que nós estamos presenciando. Ou seja, uma seleção que nunca foi para a Copa, que nunca faltou à Copa do Mundo, corre o risco de faltar à Copa do Mundo em 2026, se eu não estou enganado. A seleção brasileira sempre esteve em evidência, sempre chamou a atenção para as pessoas assistirem os seus jogos. Hoje em dia parece estar diferente. Tem aqueles que ainda apreciam, mas tem aqueles que não querem nem saber. E eu tenho que ter um pouco de cuidado como vou falar em relação à seleção, porque eu sou torcedor fanático do Brasil, eu sou brasileiro, torço que dê certo, mas a política que acontece naquela CBF, o que vem acontecendo realmente é disso para pior. Roger, qual análise você faz da seleção brasileira? Você acompanha a seleção, assistiu o jogo da seleção? Perco meu tempo para isso não, meu querido. Eu tenho tanta coisa para fazer, para assistir um jogo da seleção brasileira. Meu amigo, eu sou muito mais assistir o jogo do Cruzeiro de Bonaíso e do Flamengo de Zé Milhão. Tem mais futebol, tem mais vergonha, tem mais caráter, tem mais responsabilidade. Seleção brasileira, para mim, hoje é um lixo. Me perdoe se que gostar da seleção brasileira. Agora, não presta nem treinador, nem CBF, nem FIFA. Não presta a seleção brasileira. Menina que tá falando de Neymar, que porra é Neymar? Pra mim, é o pior jogador que existe no Brasil. Porque eu vejo que acaba jogando futebol em pé. Ele joga mais deitado. É fraca, viu, né, velho? Agora, eu perder meu tempo para assistir o jogo da seleção brasileira, vamos, pelo amor de Deus. Faz tempo, né, que tá precisando aí de uma repaginada aí. Muito tempo mesmo, que se diga de passagem. Acho que umas 3 a 4 Copas já, né? Nisso já vai aí o quê? Vai... 16, né? Mais, quase uns 20 anos já aí nessa cambaleando por aí.